E aí, tudo bem com você? Presta atenção no tema desse vídeo. Controle a sua vida abandonando a crença do controle. Gerei uma certa confusão na sua mente? Se isso aconteceu, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Eu desejo que você fique até o final desse vídeo, se e apenas se o seu desejo for controlar a sua vida. Eu imagino que quem não quer exercer o controle sobre a própria vida, não é mesmo? Beleza. Olha, e se você quiser consumir, se quiser conhecer e consumir, na verdade, tantos outros vídeos que eu já gravei, todo o meu conteúdo, você pode ir lá no Facebook, na página Cadu Quirino, ou pode ir lá no Instagram, @cadu.quirino, e pode ir também no YouTube, procurar por Cadu Quirino. Combinado? Vamos lá começar esse vídeo de hoje? Começando esse vídeo, eu já quero dizer para você o seguinte: calma, calma. Eu não vim aqui gravar esse vídeo e falar para você que você não precisa controlar as coisas que acontecem na sua vida, você não precisa exercer um controle sobre as suas atividades, enfim. Você vai acompanhar ao longo desse vídeo que eu quero dar possibilidades para você controlar melhor a sua própria vida, exercer um controle que você merece sobre as suas escolhas, sobre as suas atividades, beleza? Dito isso, eu quero falar outra coisa para você. Quais são, talvez, os tipos de controle que você pensou nesse momento? Quando você começou a assistir esse vídeo, talvez um controle emocional, talvez um controle das suas atividades, ou você faz mais atividades, ou você faz menos atividades, um controle das suas atitudes, um controle dos seus resultados. Olha que bacana, quem não quer controlar os seus resultados? Quem não quer controlar as suas próprias atitudes? Eu imagino, e eu só imagino, que todo mundo. Você concorda comigo? Então, só que eu, Cadu Quirino, digo para você que considero o mais importante de todos esses controles que eu falei para você é o controle emocional. Se você já tinha imaginado que eu ia falar isso, você acertou. E sabe por quê? Vou explicar para você. Eu considero o controle emocional por um simples detalhe, se é que eu posso chamar isso de detalhe. Todas as suas decisões, todas as suas atitudes, todas as suas escolhas, elas são baseadas em duas coisas: no seu emocional e no seu cognitivo. Cognitivo, digamos, vou dar um apelido só para você entender, seria o seu racional, é o seu conhecimento, é o que você sabe, é o seu saber. Então, baseado em emoção e baseado em conhecimento, suas escolhas, suas decisões. E agora que vem a cereja do bolo que eu quero contar para você. Você sabia que 80% dessas influências são influências emocionais e apenas 20% são cognitivas? Então, qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, 80% você vai fazer essa decisão pelo seu emocional e 20% pelo seu cognitivo. E aí eu te pergunto, é ou não é importante o seu controle emocional na sua vida? É muito importante. Agora, eu quero te falar uma outra coisa também. Quando você procura controlar a sua vida, olha, isso que eu vou falar é bastante importante. Presta bastante atenção. Quando você busca controlar a sua vida, se preocupando no controle da vida das outras pessoas, isso vai ser um fracasso. Isso não é controle. Definitivamente você vai fracassar. E esse é o cerne desse vídeo de hoje, é o núcleo desse vídeo de hoje. Eu quero que você entenda, eu quero que você tome consciência que você só vai exercer um controle efetivo da sua própria vida quando você parar de querer controlar a vida das outras pessoas.
Olha, e quando eu falo controlar a vida das outras pessoas, é controlar as ações, controlar as escolhas, controlar as capacidades. Em alguma vez você já falou para alguma pessoa se ela é capaz ou se ela não é capaz? Você determinou para uma pessoa se ela é capaz ou se ela não é capaz? Controlar as palavras, controlar os erros, as ideias, as crenças. Meu Deus do céu! Cada pessoa tem a sua própria história, cada pessoa tem sua própria vida. O que é do outro e não é seu. Você também tem a sua própria história, você também tem as suas bases para tomar as suas próprias decisões. Então, você gravou o que eu falei para você? Você gravou muito bem gravado? Enquanto você se preocupar em controlar o que está acontecendo fora de você, no seu externo, você jamais vai controlar o que acontece aí dentro de você. Isso é uma verdade. Pois é. E aí, dito isso até agora, você pode estar pensando, mas quem é esse Cadu Quirino para falar o que eu devo controlar e o que eu tenho que deixar de controlar? Olha, eu te digo que eu sou apenas eu. Então o meu objetivo aqui é apenas abrir a sua mente, expandir a sua consciência para talvez você criar seus novos pensamentos aí, talvez mudar os seus sentimentos em relação ao controle que você tem sobre a sua própria vida, em relação ao controle que você acha que tem sobre a vida das outras pessoas. E aí, quem sabe, se você mudar esses pensamentos e sentimentos, quem sabe você não consegue novos resultados. Mas uma coisa é certa, existem algumas coisinhas aqui que eu anotei para você ter noção o quanto é importante você saber, o quanto é importante eu falar para você o motivo que você deve entender o quanto é prejudicial querer controlar as ações e as escolhas das outras pessoas. Olha, você pode evitar frustrações na sua vida. É ou não é interessante evitar frustrações? Sabe aquele sentimento que as suas expectativas não foram devidamente atendidas? E aí você vai se frustrar porque você imaginou uma expectativa muito alta e não aconteceu do jeito que você imaginou que aconteceria. Então, se você largar de mão essa história de controlar os outros, você pode evitar essas frustrações. Porque, entenda, eu vou te contar um conceito da PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. Nada mais é do que um estudo entre o que a gente pensa e o que a gente fala. É uma congruência entre a nossa forma de comunicação e os nossos pensamentos. Dentro da PNL existe um conceito que fala o seguinte: olha, todos nós, eu, você, todo mundo, fazemos o nosso melhor com o conhecimento que nós temos no momento em que estamos fazendo. Então, se eu estou gravando esse vídeo, estou fazendo esse vídeo para você agora, eu estou fazendo o meu melhor com o conhecimento que eu tenho sobre falar, sobre gravar vídeo, sobre toda a base teórica que eu tenho nesse momento que eu estou gravando. Pode ser que na próxima vez que eu vou gravar, o vídeo seja melhor, porque eu posso ter adquirido um conhecimento a mais. A verdade é que nesse momento eu estou fazendo o meu melhor com o conhecimento que eu tenho. E você também, nesse momento, você está fazendo o seu melhor com o conhecimento que você tem. Assim é comigo, é com você e é com todo mundo. Então me responde, se isso é um conceito de uma ciência, porque PNL é ciência, se isso é um conceito de uma ciência, por qual motivo você vai querer controlar o que os outros fazem? E por qual motivo olha, não é por qual motivo, eu vou te falar, é desnecessário a frustração que você sente porque uma outra pessoa não fez
do jeito que você imaginava que poderia ter feito. Então, entender sobre controle, entender sobre não controlar os outros, entender sobre controlar a sua própria vida, vai diminuir as suas frustrações. Bacana? É ou não é legal? Fala a verdade. Outra coisa, vai evitar o seu sentimento de culpa. Isso mesmo. Sabe aquele pensamento assim que, nossa, eu poderia ter feito mais, ou aquela situação, aquele trabalho, aquele relacionamento poderia ter sido melhor. Não porque você não fez o seu máximo, poderia ter sido melhor porque a outra pessoa não fez o seu máximo, de acordo com o seu julgamento. E aí você sente culpa porque a outra pessoa não deu o seu máximo. Então, entender sobre controle vai diminuir o seu sentimento de culpa pelo que as outras pessoas fizeram, que você julgou que não foi o máximo delas. Só que agora eu estou bem feliz porque você conhece agora o conceito da PNL, que todo mundo faz o seu melhor com o conhecimento que tem, no momento que faz. E eu acredito que agora você jamais, desse vídeo em diante, vai julgar as outras pessoas porque elas não fizeram o máximo delas. Vai ou não vai? Eu confio em você. Eu confio que você aprendeu esse conceito aí. Beleza? Ah, outra coisa. O seu melhor depende só de você. Eu te falei, né, que às vezes você fica se sentindo culpada porque a outra pessoa não fez o que você acredita que ela poderia ter feito. Então, se o seu melhor depende só de você, por que você está preocupada se a outra pessoa vai contribuir com o seu melhor? Ele só depende de você. Sabe outra coisa? Sabe outra coisa bacana que eu escrevi aqui para você, para falar nesse vídeo? Olha, eu sou uma pessoa que sigo a doutrina espírita, sou uma pessoa espiritualista, sigo o espiritismo. Então, eu acredito que todos nós estamos aqui para evoluir. Nossas almas estão nessa dimensão da Terra para evoluir. Esse é o único objetivo. Então, se você está querendo, se você tem esse pensamento, se você sente que é certo exercer um controle na vida de uma outra pessoa, você está simplesmente colocando um bloqueio na evolução espiritual dessa pessoa. Olha o quão profundo esse assunto é, dependendo da sua doutrina. Eu te falei que a minha doutrina é o espiritismo. Então, para mim é bastante importante e faz muito sentido eu falar isso para você. Olha o quanto é prejudicial você bloquear o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Da mesma forma que você quer controlar o que a pessoa faz, imagina se a outra pessoa está buscando o próprio controle da sua vida. Imagina se a pessoa está buscando a própria evolução da vida dela, buscando esse controle. É ou não é? Então você pode estar atrapalhando a evolução de uma outra pessoa. Evolução como pessoa, evolução moral, evolução espiritual, enfim. Percebe que esse conteúdo saiu um pouquinho daquele pensamento em bloco e expandiu para um pensamento em níveis bem maiores, em níveis que a gente nem consegue imaginar. Entrou naquele algo maior que eu gosto de falar. Percebe? Então, tomara que você tenha entendido. Se você concordou ou se você discordou, isso faz parte, e eu quero muito que você escreva nos comentários aí por qual motivo você concordou, por qual motivo você discordou de mim. Afinal, eu só tenho condições de conhecer você pelos seus pensamentos. É ou não é? Fica à vontade para usar todo esse espaço de comentários. Quero falar mais uma situação para você. Na verdade, quero contar uma situação de uma cliente minha. Essa cliente, ela comprou o meu último treinamento e ela tinha um certo probleminha com controle. Essa cliente minha, ela trabalhava
trabalha ainda, né? Porque até onde eu sei, ela ainda está viva e ainda trabalha. Então ela trabalha em um salão de beleza e ela tem, se não me falha a memória, ela tem 2 assistentes. E aí ela me contava que ela sentiu uma necessidade de controlar as motivações das assistentes dela. Chega essa época de fim de ano, geralmente o salão aumenta muito o movimento. E ela, como uma pessoa que ela é, com as habilidades dela, com as características dela, ela procura atender todas as clientes com aqui um empenho máximo. Então ela chega mais cedo, ela fica até mais tarde no salão. E esse comportamento dela, ela exigia das assistentes dela. Então ela queria controlar as assistentes, espelhando no próprio comportamento. Então, quando ela entendeu, depois de todo o conteúdo do treinamento, depois que ela entendeu que isso que ela fazia era inútil, por mais que ela estava gastando uma energia querendo controlar os comportamentos das assistentes, não ia funcionar. Ninguém muda ninguém, você só muda se você quiser. As assistentes delas só vão mudar se elas quiserem. Então ela entendeu, essa minha cliente, ela entendeu que ela precisava se livrar dessa vontade de controlar as motivações, controlar os comportamentos das assistentes e parou de cobrar. Porque ela cobrava o atendimento, ela cobrava o mesmo empenho que ela tinha, ela cobrava das assistentes. Quando ela parou de cobrar, ela sentiu uma leveza nos próprios comportamentos dela. O cérebro dela começou a gastar uma energia só com o que ela poderia fazer, só com o que dependia dela fazer. Então ela se concentrou mais, ela colocou o foco no atendimento que ela poderia fazer, no que ela poderia fazer em prol dos clientes, e não no que as assistentes poderiam fazer. Então, essa questão de energia cerebral é muito importante, porque o seu cérebro, ele quer, uma das 2 funções do seu cérebro é economizar energia. A outra função é te proteger. Mas a função que eu quero falar agora é economizar energia. Poxa, se a minha cliente economizou a energia cerebral dela no que ela realmente podia fazer, no que era competência dela, uai, fez um favor para o próprio cérebro. Então ela abriu possibilidades no próprio exercício cerebral para melhorar o seu próprio empenho para as clientes. Olha que poderoso, eu acho isso fantástico, e foi só por uma mudança de comportamento. Claro que não é no instalar de dedos como eu fiz para você. Ela passou por um processo, algumas ferramentas, enfim, chegou nesse resultado. Eu quis contar isso para você porque talvez você se veja nessa situação, ou talvez veja alguém também nessa situação, se identifique nessa situação e perceba que é completamente possível para você também parar de controlar o que acontece no seu exterior e concentrar a sua preocupação, o seu controle no que acontece aí no seu interior. Beleza? Só que aí você pode estar pensando assim, depois dessa história que eu contei, você pode estar pensando, mas Cadu, é o seguinte, Cadu, meu amigo, deixa eu te contar o que acontece comigo. Os meus resultados, eles dependem das ações das outras pessoas. Eu não trabalho, vou tirar a palavra trabalho, eu não sou sozinha nesse mundo. Os meus resultados dependem das outras pessoas. E aí eu te falo, te pergunto, dependem mesmo das outras pessoas? Seus resultados dependem das outras pessoas? E aí você pode falar assim, é porque eu faço tudo certinho e elas não fazem, então os meus resultados são ruins. Ou você pode me dar um outro exemplo, que tipo assim, eu sou muito rápida e muito objetiva no que eu faço, e as outras pessoas são lerdas demais. Ou você pode dar um outro exemplo para mim, eu sou muito criativa, eu sou muito espontânea, inovadora, e as outras pessoas têm um pensamento muito atrasado.
Ou você pode dar um outro exemplo para mim. Ah, mas eu preciso ver como que os outros vão se comportar, aí eu vou agir. Então, todas essas justificativas são elementos que o seu cérebro utiliza para que você busque controlar o comportamento das outras pessoas. Só que eu te falo o seguinte, cada frase dessa que eu te falei é uma frase que mostra um perfil comportamental diferente. Você sabia que você tem uma espécie de manual de instruções? Assim como, né, cada equipamento tem o seu manual de funcionamento, você também tem o seu. Eu também tenho o meu. É um perfil comportamental. Cada pessoa tem uma configuração diferente de comportamento. Cada frase dessa que eu falei representa um desses perfis. E são todas frases que o cérebro utiliza para justificar que precisa controlar a ação das outras pessoas. Só que, como eu te falei, se cada pessoa tem o seu próprio manual, tem a sua própria configuração, e aí, como que você controla o funcionamento de uma outra pessoa? É possível? Eu, Cadu Quirino, te digo que não. Então, o caminho mais adequado a seguir é você se liberar desse controle das outras pessoas. Quer ver? Vou te dar mais um exemplo aqui. Vamos imaginar aqui, só imaginar, vamos imaginar que você está entrando num relacionamento, ou você quer entrar no relacionamento, você quer conquistar aquele boy que você sempre está de olho, aquele cara que mexe com as suas emoções, e aí você se mata na academia, você vai no salão toda semana, talvez até mais de uma vez na semana, você faz cursos, faz treinamentos de inteligência emocional para ter um controle melhor das suas emoções, para entrar naquele relacionamento tinino, assim, como se diz, né? Perfeita. Só que eu vou te perguntar, você faz tudo isso porque você quer o seu bem ou porque você quer controlar o interesse do boy em você? Você quer controlar em quem que ele se interessa? Em você ou em outra mulher? Fiz você pensar um pouquinho? Tá. Pode fazer pensar mais um pouquinho. Vamos passar para o ambiente profissional. Imagina que você quer aí um nível mais alto na sua atividade profissional, a famosa promoção, ou sei lá, você quer exercer uma outra atividade melhor, enfim, não importa nesse momento. E aí você toma algumas atitudes como, por exemplo, você quer uma oportunidade melhor, e aí você chega mais cedo no seu local de trabalho, você se coloca à disposição, tudo que alguém quiser fazer, você, conta comigo, me chama, eu faço, eu te ajudo, não sei o quê. Você assume tarefas que normalmente não são suas. E aí eu te pergunto mais uma vez, todas essas atitudes você está fazendo porque é para você ou você quer controlar a decisão do seu chefe ou da sua chefe? Você quer controlar quem que ele ou ela vai escolher para assumir aquele cargo melhor? Então, se você nas duas situações tiver respondido mentalmente que você quer controlar a decisão do boy, quer controlar a escolha do seu chefe, você está exercendo um controle sobre a sua própria vida de maneira errada. Você está fazendo tudo isso, academia, salão, curso, chegando mais cedo, se colocando à disposição para controlar as escolhas das outras pessoas, querendo que elas escolham você. Sinto muito, você está exercendo o controle de forma errada. Quer uma maneira correta de exercer o controle? Eu vou passar para você essa maneira correta aqui. Vamos lá. Se você vai para a academia,
Você precisa encontrar uma motivação pela sua saúde, no mínimo pela sua saúde. Pode ser por outra coisa, pode ser pela sua estética corporal, pode ser pelo seu bem-estar, pode ser pela sua autoestima, desde que a motivação seja ou esteja ligada a você e não nos outros. Quando você vai no salão, sei lá, mais de uma vez na semana, você precisa também ligar essa motivação ao seu bem-estar, à sua autoestima, a você e não nos outros. Quando você busca fazer cursos e treinamentos de inteligência emocional, de autoconhecimento, procure uma motivação que esteja ligada à sua evolução moral, à sua evolução espiritual, à sua evolução como pessoa, e não porque a outra pessoa ou as outras pessoas vão apontar o dedo e falar, olha que bacana, ela está procurando se conhecer. Não, para você mesmo. Se você chega mais cedo aí no seu trabalho, que seja para adiantar as suas tarefas, que seja para organizar melhor a sua vida. Talvez você adiante as suas tarefas para poder fazer um exercício físico. O importante é que seja para você. Se você se coloca à disposição para fazer tudo, conta comigo, me chama. Que seja para você aprender mais e não para gerar uma reciprocidade, uma falsa reciprocidade querendo controlar, que a outra pessoa vai fazer o mesmo por você. Então, busque motivos para o seu crescimento. O seu crescimento. Eu falei crescimento moral e crescimento espiritual também. Jamais, jamais, e eu vou repetir mais uma vez, jamais os motivos devem ser do exterior para o interior, e sim do interior para o exterior. O que que você, em que você pode melhorar, que pode reverberar, essa mesma palavra é reverberar para o mundo. O que que você pode contribuir para o mundo? Dessa forma você exerce um controle muito mais específico, muito mais assertivo da sua própria vida, fazendo as suas melhores escolhas, de acordo com o que é importante para você. Simples assim. Olha, eu espero muito, espero do meio do meu coração que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você tenha se permitido a pensar de forma diferente. Eu espero que você tenha se permitido a sentir de forma diferente toda essa conversa sobre o controle da nossa própria vida e o controle do que você quer da vida das outras pessoas também. E faça muita diferença nas suas próximas escolhas de hoje em diante. Eu agradeço muito o tempo que você me deu para estar nesse vídeo e com certeza estaremos num próximo vídeo qualquer dia desses. Tchau!